E a gente te conta que a Melius reportou um lucro líquido de 7,6 milhões de reais no segundo trimestre e com esse resultado a companhia reverteu o prejuízo de 60,8 milhões referente aí ao mesmo período do ano passado e também registrou um recorde de EBITDA. Vamos comentar esse resultado ao vivo então, porque a gente recebe nos estúdios de São Paulo o CEO da Melius, Gabriel Lures. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, prazer, Mariel. O prazer é nosso em te receber. Uma boa tarde. Obrigado. Quero saber, antes de mais nada, o quanto que desse resultado tem a ver, por exemplo, com o desempenho de moedas aí como o Bitcoin, que a gente viu que neste ano foi um desempenho muito positivo, né? Muito legal. Primeiro, prazer em estar aqui. Obrigado a todos que estão assistindo. A resposta simples é quase nada. Ah, é? Porque hoje o Bitcoin ele não pode ser reconhecido, né, como no resultado da nossa DRE, pelas regras do CPC brasileiro. Então a gente teve sim um ganho de 30 milhões não realizado com os Bitcoins que a gente tem em balanço, mas esse resultado ele não reflete no nosso lucro líquido. Então, se você pegar o nosso lucro líquido de 7 milhões, ainda tem 30 milhões de ganho não realizado da valorização do Bitcoin a preço a mercado, né? Isso é diferente aqui nos Estados Unidos, no Brasil versus Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos já é possível, né, fazer essa transcrição direta no resultado financeiro, mas hoje aqui no Brasil o Bitcoin ainda é intangível. Então, de forma rápida, muito pouco. Eu acho que o lucro líquido que a gente apresentou é da melhoria da nossa operação mesmo. Com a nossa operação crescendo ao longo dos últimos 12 meses, gerando cada vez mais resultado e sendo cada vez mais eficiente. Muito bem, eu vou aproveitar para chamar para a nossa conversa o Gabriel Monteiro, meu colega, âncora do CNN Money, também vem conversar com a gente. Gabriel. Obrigado pelo espaço, Muriel. É um prazer conversar contigo, Gabriel. Obrigado por ter aceito o nosso convite, meu xará. Seja bem-vindo ao CNN Money. Meu caro, queria conversar justamente sobre a operação neste ano. É uma mudança, praticamente um cavalo de pau para os principais objetivos da Melius entre os últimos anos e agora o que vai ser prioridade a partir de 2025, por conta da descontinuação, a venda efetiva dos serviços de banking, dos serviços bancários, essa concentração nos serviços de fidelidade. Gostaria de entender como que vocês fizeram esta operação que já era tradicional da empresa, que dava dando prejuízo e que se demonstrava talvez insuficiente para os objetivos da Melius lá atrás, se tornar o principal motor para gerar caixa agora e conseguir manter essa compra de Bitcoin, que parece ser o objetivo principal da companhia nos próximos anos. Legal, Gabriel. Obrigado pela pergunta, obrigado por nos receber aqui também. A gente passou por um período ali de 2, 3 anos do que a gente está chamando de um ciclo de turnaround, né, operacional. A gente, após o IPO, a gente fez um follow-on, investiu em serviços financeiros, como você bem disse. E ao longo do período, né, obviamente o cenário macro mudou bastante, as taxas de juros saíram de 2% para 12% muito rapidamente e a gente reverteu logo a estratégia. Talvez a gente tenha sido uma das primeiras companhias públicas a perceber a mudança de cenário e a gente desinvestiu desse ativo bancário, né? Hoje a gente tem uma grande parceria comercial com o Banco BV, que é um grande parceiro nosso e nos ajuda também a gerar esse resultado, tanto no nosso aplicativo, né, com os usuários que hoje abrem conta corrente, investem em cartão de crédito, mas em parceria com o BV. A grande mudança de lá para cá é que a gente refocou, né, no nosso business de shopping e esse business de shopping tem crescido muito rápido. Então, se você olhar só o resultado do shopping, a gente cresceu mais de 20% ano contra ano e o mais importante, crescemos de forma bastante rentável, né? Então, a gente garantiu uma margem EBITDA recorde para o Melius. Então, nos últimos 12 meses, a gente bateu 75 milhões de margem EBITDA, lucro líquido também recorde, próximo a 50 milhões. Isso foi o resultado do trabalho aqui desses últimos 2 anos, em que basicamente a gente reduziu o nosso nível de despesas, a gente chegou a ter mais de 70% da receita líquida como despesas fixas, né, pessoal, fornecedores e outras despesas, e a gente chegou agora mais próximo a 40%, ou seja, reduzimos quase 30 pontos percentuais ali de despesas, mas ainda melhor do que isso, a gente saiu de 7%, 6% de investimento em marketing para algo próximo a 12%, ou seja, reduzimos custos afundados, digamos assim, custos que não eram receita direta, e a gente começou a investir mais. Então, não à toa, ano passado a gente foi o 7º app de shopping mais baixado no Brasil, fomos o 3º que mais cresceu, junto com os gigantes aí do varejo que todo mundo conhece, e a gente conseguiu, então, entregar esse crescimento muito rápido com rentabilidade, e é o que a gente quer continuar fazendo daqui para frente. Eu queria até entender justamente a partir disso se a empresa segue com o objetivo que é se tornar um super app financeira de recompensas, o objetivo continua sendo esse? O nosso objetivo primário agora, desde o início do ano, é como uma Bitcoin Treasury Company. O que é isso?
A gente tem como grandes referências, né, players que estão lá fora fazendo essa estratégia. Vou citar alguns nomes para quem estiver em casa Perfeito. e quiser pesquisar. A Strategy, a Metaplanet, são outras grandes empresas que têm feito essa trajetória. O nosso grande objetivo daqui para frente é gerar Bitcoin Yield. O que isso significa? É o número de Bitcoins por ação. Então, cada acionista nosso, que tem um pedaço do papel, deveria ter mais Bitcoins ao longo do tempo. Então, a maneira do investidor que gosta do Bitcoin, acredita no valor, acha que o Bitcoin vai valorizar ao longo do tempo, como a gente acredita que o Bitcoin é a melhor reserva de valor que existe. Esse acionista ele quer não só ter a mesma quantidade de Bitcoin, que na visão desse acionista vai valorizar muito ao longo do tempo, mas quer ter mais quantidade de Bitcoin. E a gente é uma forma desse acionista conseguir isso, porque a gente vai gerar Bitcoin Yield, ou seja, um aumento do número de Bitcoin por ação daqui para frente. Como que a gente faz isso? O primeiro que eu acabei de falar, com o nosso lucro líquido, com o EBITDA da operação, gerando caixa, e esse caixa, a partir de um caixa mínimo da companhia, que é o caixa que a gente julga saudável para manter a operação rodando, a gente vai investir integralmente na aquisição de Bitcoin. Então, na prática, a geração de caixa do negócio vai ser usado para comprar mais Bitcoin. E, por outro lado, a gente vai usar o mercado de capitais, né? Então acessar o mercado de capitais para trazer investimentos e trazer capital de forma acretiva ao acionista, ou seja, de forma que a cada real que a gente trouxer e comprar um Bitcoin, o investidor vai ter mais Bitcoin por ação do que ele tinha. Então a gente fez no segundo trimestre agora um follow-on de 180 milhões de reais. Foi o primeiro follow-on desse tipo no Brasil, acho que foi bastante inovador. A gente entregou para os investidores naquele follow-on não só ação naquele momento, mas também uma série de warrants com preços e strikes diferentes ao longo do tempo, de maneira a gente mostrar para o investidor que ele estiver com a gente, né, e quiser de fato exercer, a gente vai conseguir entregar uma valorização e vai conseguir aumentar o Bitcoin Yield ao longo do tempo. Então esse é um pouco da nossa estratégia, o que a gente tem feito nessa nova jornada. Gabriel. Perfeito. E olhando, por exemplo, para a estratégia operacional ainda, gerar caixa para comprar Bitcoin, esse é o caminho tradicional. Eu preciso de dinheiro, vou gerar dinheiro com a minha operação aqui de fidelidade e aí eu faço essa compra de Bitcoin e me transformo efetivamente numa grande Bitcoin Treasury Company. E aí a gente tem esse nome chique, mas é para falar que é uma empresa com caixa em Bitcoin e esse é o objetivo principal dos acionistas ao se exporem a essa companhia. Operação aqui no Brasil, muito forte ainda, boa parte, a maior parte do resultado vem aqui de Brasil. Vocês tiveram anteriormente alguns investimentos que foram feitos em internacionalização da companhia, em outras frentes que não eram efetivamente apenas para a fidelidade. O que vocês vão fazer com essas operações? Vão manter dentro de casa para continuar gerando caixa? Vão fazer uma limpa, talvez desinvestir de alguns investimentos que foram feitos lá atrás? O que vocês vão fazer com essa operação, claro, para gerar mais caixa possível? Perfeito. Na verdade, a gente tem algumas controladas, né? Então a gente tem, como você bem falou, a nossa operação do Picodi, que é a operação internacional do Brasil, com sede lá na Polônia, e a gente tem algumas controladas aqui no Brasil. Promobit, o Melhor Plano, entre outras menores. E na prática o nosso objetivo não é desinvestir aqui, o nosso objetivo é que essas operações gerem cada vez mais caixa para sustentar essa estratégia, né? Então todas as empresas do grupo, Melius Controladora inclusive, tem como grande foco crescer cada vez mais rápido, mas crescer cada vez mais rápido de forma rentável. Então, o que o nosso acionista, quem está ouvindo em casa pode esperar, é que essas operações vão ter sempre o objetivo de gerar mais EBITDA, gerar mais lucro líquido, gerar mais caixa, obviamente crescendo de forma a gerar cada vez mais valor para os acionistas, né? A gente não tem nenhum plano de desinvestimento em nenhuma dessas operações, a ideia é continuar crescendo aqui, tanto no Brasil quanto lá fora. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para talvez o principal, sei lá, é a frase que mais gera interesse no investidor tradicionalmente no Brasil e no mundo, que é um plano de pagamento de dividendos. Isso não deve acontecer com o Melius. Como é que ficam os dividendos? É gerar caixa para comprar Bitcoin? É gerar caixa para distribuir para acionista? Teoricamente, nessa estratégia, vocês gerariam mais valor para quem tem ação comprando Bitcoin e não distribuindo os valores? Eu queria entender como é que vai funcionar essa estratégia dentro da empresa. Perfeito. Ano passado a gente fez uma redução de capital grande, né, Gabriel? Que a gente julgava que era o capital excedente ali da operação. Mas agora, a partir de agora, com a nossa nova estratégia, qualquer caixa excedente gerado pela operação vai ser utilizado para comprar Bitcoin. E esse é a mensagem que a gente quer passar para o nosso acionista e quem vem investindo no Melius. Então, a gente não é uma empresa focada na geração de dividendos, a gente é uma empresa focada na geração de Bitcoin Yield, ou seja, cada ação que você tem como acionista, ela deveria ter mais acesso a mais Bitcoins ou partilhar, né, um volume maior de Bitcoins por ação daqui para frente. Esse é o nosso grande objetivo e, de novo, a gente vai gerar caixa e vai comprar Bitcoin. Então, a maneira do investidor que acredita no ativo é conseguir aumentar a sua posse de Bitcoins ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, a gente vai acessar o mercado de capitais para usar mais Bitcoin. Então, não pretendemos distribuir dividendo no futuro. Eu aproveito também, Gabriel, para perguntar para você como é que vocês estão gerenciando o risco de volatilidade desses ativos. A gente falando de criptoativos, a gente sabe que tem aí um risco de volatilidade muito grande
Mas sabemos também que, especificamente com relação a esse ano, a gente tem Donald Trump na Casa Branca, ele que agora mudou de postura, mudou de posição e agora tem incentivado bastante criptoativos como um todo. Como é que vocês estão lidando na empresa com esse risco de volatilidade? Perfeito. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que a gente não está alavancado em Bitcoin, né? Ou seja, não temos dívida em fiat, em real, para comprar Bitcoin, também não é o nosso plano, então não existe o risco da alavancagem aqui e a gente acredita que o Bitcoin no longo prazo ele vai gerar, ele é uma maior reserva de valor e a melhor reserva de valor na nossa visão, então a gente espera que ele se valorize obviamente ao longo do tempo. Dito isso, não temos uma expectativa, não temos um risco de ter que vender Bitcoins porque estamos alavancados, não é o caso, a nossa operação gera caixa e os outros instrumentos que a gente fez até agora e que vai fazer não vão gerar esse risco de liquidez aqui, né? Mas acho que fazendo esse parênteses, a gente acredita no Bitcoin como reserva de valor e não é só a gente, né? A gente tem visto cada vez mais investidores institucionais entrando no Bitcoin. A gente viu como que ao longo dos últimos 6 meses o ouro também se valorizou muito. A gente acredita que o Bitcoin é um ouro digital, é um ouro 2.0, porque tem as mesmas propriedades, né? De não ter uma oferta, uma oferta limitada, né? Então você não consegue crescer a oferta. E a nossa visão é que esse ativo, num cenário de moedas desvalorizando e aumento, expansão monetária, ele é um ativo que vai gerar muito valor agora e no futuro. Então a gente vê como uma grande reserva de valor e ao mesmo tempo não estamos alavancados. Então a gente sustenta qualquer variação de curto prazo, naturalmente é um ativo volátil, isso faz parte do modelo de negócio. Inclusive o nosso modelo de negócio envolve ser uma ação volátil, uma ação até mais volátil do que o próprio Bitcoin, dado que a gente tem o Bitcoin dentro do nosso balanço e a gente quer ter sim a exposição a esse ativo. Perfeito. Gabriel? Perfeito. Última pergunta que eu gostaria de fazer a ti aqui, Gabriel. Justamente sobre a listagem na OTC, que é uma alternativa para o investidor lá nos Estados Unidos conseguir investir em empresas que não estão listadas nas bolsas tradicionais, empresas de fora do país que têm, claro, esse caminho para investimento por lá. Ela está próxima, segundo o último comunicado de vocês. Eu queria saber o quão próxima está essa listagem e o que uma possível listagem nos Estados Unidos traria de benéfico para a companhia. Como é que vocês buscam disputar espaço com outras teses mais maduras, como é o caso da própria MicroStrategy, que você menciona aí no começo da nossa entrevista. Perfeito. Eu não posso obviamente falar muito sobre o futuro, né, e quais são os próximos passos, mas a gente anunciou ao mercado recentemente que a gente está nesse processo final de listagem nos Estados Unidos, no OTC Markets. É uma bolsa, né, de um nível diferente de listagem. É uma bolsa, por exemplo, que a própria Metaplanet, que é a nossa grande referência lá no Japão, uma das maiores treasury companies globais, também está listada. Não envolve uma emissão primária de ações, ou seja, a gente não vai aumentar o supply de ação nesse momento. Na prática, o que a gente vai permitir é que investidores que têm interesse na tese de Bitcoin Treasury Companies, eles já conhecem essa tese lá fora, vão conseguir investir também no Melius, né? Eu acho que é importante ressaltar que é uma tese muito nova aqui no Brasil, né? Não existe nenhuma outra companhia na América Latina fazendo o que a gente está fazendo. Nós somos hoje a maior detentora de Bitcoin na América Latina, o segundo maior é o Mercado Livre, mas não existe nenhuma companhia com uma visão de Treasury Company, né? Como já existe lá fora. Então, é uma tese muito mais conhecida nos Estados Unidos e que nos dá acesso a um pool de investidores que conhecem e estão interessados, né, no investimento em Treasury Companies. E eu acho que um ponto importante aqui, né, se você olha a nossa reserva de Bitcoin hoje em reais ou em dólares e o valor da nossa ação hoje, a gente tem um múltiplo, né, de valor de mercado sobre o volume de Bitcoins que a gente tem, muito pequeno. E, além disso, a gente tem um business operacional que, como eu falei, gerou 75 milhões de EBITDA em reais nos últimos 12 meses. Então, para o investidor lá fora que está comparando a Strategy, que hoje está valendo 1,7 vezes o volume de Bitcoin que ela tem no balanço, ou a Metaplanet, que tem um índice ainda maior do que esse, quando a gente olha para o Melius, se você considerar o nosso NAV, né, o nosso múltiplo de valuation sobre o Bitcoin comum, você ainda tem um business muito bom que você está levando por 2 vezes EBITDA, que é um pouco do que a gente mostrou hoje no nosso resultado. Então, dessa forma, a gente acredita que a gente consegue competir e atrair muito capital estrangeiro também lá fora. Eu queria aproveitar e te perguntar também quais são as principais avenidas de crescimento para a Melius daqui para frente, como é que vocês estão enxergando esses próximos passos? Muito legal. Eu acho que para o business operacional, né, que a gente tem tradicionalmente desde 2011, a gente sempre focou muito no e-commerce e como que a gente gera valor para os e-commerce parceiros, né, e obviamente para o nosso usuário. A gente tem trabalhado muito forte ao longo dos últimos anos para expandir o nosso addressable market. O que é isso? Para a gente conseguir trazer marcas também, que não necessariamente são marcas que têm um varejo online, mas para investir. Então, isso nós estamos falando de fabricantes, por exemplo, de produtos eletrônicos, desde uma geladeira até um celular, até uma TV, que investem diretamente no nosso aplicativo em verbas cooperadas com o e-commerce. Então, acho que isso faz bastante diferença para a quantidade de volume, o volume de marketing, né, do budget de marketing que a gente consegue atingir. E, além disso, a gente tem trabalhado muito forte com marcas de bens de consumo não duráveis também, desde uma Nestlé, uma PepsiCo, uma Melita, players que investem e que a gente cria uma lógica de verba de performance, de marketing de performance no mundo físico, no varejo, no supermercado, na farmácia. Então, uma lógica que hoje não existe e a gente consegue
consegue trazer essa fidelidade para o cliente também lá no varejo físico, diferente do que existia até aqui. Eu queria até entender como é que vocês estão enxergando esse movimento dos consumidores agora nesse ano de 2025. Como um todo, a gente sabe que existem muitas oscilações, muita instabilidade como um todo, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. Como é que vocês estão enxergando esse cenário para o restante aí do ano de 2025, mas já mirando para 2026? Legal. A gente teve visto o e-commerce muito forte, né? E tradicionalmente o e-commerce brasileiro cresceu muito até o período da pandemia. Obviamente na pandemia explodiu. Depois da pandemia passou alguns anos andando um pouquinho de lado, porque naturalmente a penetração também já tinha crescido muito durante a pandemia e parte desse hábito de consumo voltou para o mundo físico, mas a gente vê o e-commerce voltando a crescer, né? Eu acho que essa é uma tendência natural. Se você plota uma curva da penetração do e-commerce no varejo, né? Ele ainda é baixa comparado a outros mercados desenvolvidos, não preciso nem falar da China, mas se eu falar dos Estados Unidos, é bem mais baixo, né? O Brasil. Então a gente vê muito espaço para crescer em várias categorias que tradicionalmente talvez não estão tanto no e-commerce, né? Então a gente sempre fala das lojas de departamento, do Mercado Livre, da Amazon, do Magalu, mas também existem as lojas das farmácias, farmacêuticas, que também estão aumentando a sua penetração no e-commerce. Existem também os varejo físico alimentar, então, desde um Açaí a um Carrefour. Então, esses players também estão cada vez mais investindo para crescer sua presença online. E eu acho que é natural esse crescimento de outras categorias não tão tradicionais no e-commerce. Obviamente, isso é muito positivo para o nosso negócio, porque a gente é um aplicativo digital em que os usuários ganham toda vez que eles compram online e também no varejo físico. Muito bem, Gabriel Luri, CEO da Melius. Obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente. Volte sempre, hein? Foi muito bom te receber aqui e entender um pouco mais sobre esse cenário da empresa de vocês. Muito obrigado, Muriel. Muito obrigado, Gabriel.